Olá a todos vocês, meu nome é Alexandre Moraes da Rosa e estou muito feliz de poder participar desse evento promovido pela Jaqueline Azevedo e a Riciane Goulart. Esse seminário da Advocacy é muito significativo, já que pretende lançar as balizas de um processo penal, de um processo civil, de uma advocacia 5.0. Todos que aqui já viram algumas palestras, já se influenciaram por essa energização decorrente de uma lógica 5.0, tiveram noções, tiveram leituras adequadas do Richard Susskind, ou seja, da necessidade de nós darmos um salto tecnológico. Esse salto tecnológico pressupõe dominar algumas noções que são muito diferentes do universo jurídico e pressupõe uma certa tolerância. Eu gosto muito de começar com uma metáfora que o Jacques Derrida, filósofo francês, fala sobre hospitalidade. Como assim hospitalidade? Se nós formos à casa de um francês, eles têm hábitos diários muito diversos dos nossos, além de um idioma diferente. Por mais que nós falemos francês, talvez nós não tenhamos a percepção das gírias, do contexto em que as coisas são faladas, dos expedientes linguísticos do dia a dia, do cotidiano. E ele também não terá do português. Nós precisamos ter uma tolerância entre o hospedeiro e quem vai hospedar. E essa perspectiva, ela se dá para uma tolerância do conteúdo e conteúdo variado acerca da vontade, da disposição, da atitude por compreender. E é justamente sobre isso que eu acredito que o direito, como campo, precisa ter uma certa tolerância a partir do diálogo com a tecnologia, com os vários saberes decorrentes, desde a ciência da computação, passando por engenharias, passando por outros locais, em que a lógica de pensar é um pouco diversa da nossa. De qualquer sorte, todos nós sabemos que existe um movimento cada vez maior para que se use robôs no nosso dia a dia. Eu faço parte do Spin Law Lab, que é um laboratório de tecnologia da Univale, onde eu sou professor do programa de pós-graduação, inclusive com um mestrado em dupla titulação com a Universidade de Perugia, no programa de maestria deles sobre tecnologia, sobre cybersecurity e outras temáticas relativas a isso. E todos nós temos uma perspectiva de aprofundar as questões vinculadas ao uso da inteligência artificial no direito. Eu escrevi um livro, juntamente com Daniel Boing, chamado Ensinando um Robô a Julgar, e a partir desse livro, que foi a monografia do Daniel, em que nós continuamos, eu fui orientador e nós continuamos o diálogo depois, surgiu a ideia de inserir novos temas, novas temáticas, novos autores, e nós ampliamos de maneira significativa o trabalho original dele, fazendo com que nós pudéssemos ampliar esse horizonte significativo no direito. Paralelamente a isso, junto à universidade, eu tenho escrito outros textos que já estão disponíveis aí nas revistas online, falando sobre a questão digital. E o tópico então nós precisamos de uma tolerância para poder entender que quando nós falamos de modelos matemáticos e modelos de compreensão de realidade, nós estamos sempre simplificando. A máquina não consegue estabelecer a compreensão em relação ao mundo como nós humanos fazemos. A máquina tem as suas limitações e os seus prós e os seus contras. Seria maravilhoso que nós tivéssemos a capacidade de processamento de uma máquina, uma capacidade de memória que ela pode nos oferecer, mas isso nós não temos. Isso torna a nossa atividade um pouco mais dificultosa, e essa atividade dificultosa precisa de uma certa tolerância. Para ensinar a máquina, todavia, a inteligência artificial não é um micro-ondas em que você coloca o processo, coloca a jurisprudência e sai uma decisão. Não se trata disso, se trata da possibilidade que nós ampliemos o processamento de máquina. Aí vocês já devem ter ouvido falar de machine learning, de deep learning, de redes neurais, de processamento de linguagem natural, de visual computer e muitas questões vinculadas a como nós podemos ampliar o horizonte cognitivo da máquina. Mas para fazer tudo isso, nós temos ainda a centralidade humana. Tanto as normativas da Comunidade Europeia, quanto as recentes publicadas pelo Conselho Nacional de Justiça, colocam a centralidade humana como um vetor de compreensão dessa máquina.
E aí foi onde a Riciane e a Jaqueline me perguntaram quem ensina a máquina. Quem ensina a máquina somos nós, somos os humanos. E quando nós ensinamos a máquina, nós precisamos então compreender. A máquina não compreende, ou seja, aquilo que nos faz ver um filme, ler um livro, ler uma decisão judicial e mudar a nossa compreensão da realidade, isso não existe na máquina. Segundo, a máquina não tem entendimento. Entendimento pensado do ponto de vista filosófico humano. O que a máquina tem é inteligibilidade. Eu consigo fazer com que a máquina apreenda imagens, ela apreenda sons, ela consiga se comunicar. E ela pode se comunicar desde quando nós vimos a ideia originária do Alan Turing, que é a ideia de pensar a máquina como Alan Turing, que é como é a expressão mais correta de falar dele, como ele nos colocava os pressupostos de uma possibilidade de interlocução com a máquina. E Turing, quando fez essa referência, tem um prêmio anual em relação a isso, a máquina consegue entender o mecanismo humano. E ela faz isso com muito mais poder. Se fala de inteligência artificial forte, se fala de inteligência artificial fraca. E o que significa isso? É uma classificação, também redutora de complexidade, em que nós temos a possibilidade de uma substituição do humano naquilo que se chama de inteligência artificial forte, mas que é muito distante ainda, não se pode dizer que é impossível, possível é, mas não é provável no curto espaço de tempo. E a utilização da inteligência artificial fraca, que é o uso de máquinas em atividades fins. Quando você vê historicamente o Deep Blue ganhar do Kasparov no jogo de xadrez, ensinou-se a máquina a jogar xadrez. Não se ensinou ela a jogar pontinho, não se ensinou ela a jogar dama, não se ensinou ela a jogar banco imobiliário. Ensinou-se a máquina a jogar um tipo. Por quê? Porque você precisa ter a construção de um algoritmo que é desenhado para uma atividade fim, para uma atividade modelo, para uma representação. E quando você faz isso, você precisa de alguém humano que vá nesse princípio, e aqui nós estamos falando de uma utilização supervisionada no princípio, que você precisa elencar o que vai entrar, qual o input da máquina, como o algoritmo vai selecionar e vai trabalhar essas questões, o que não é algo muito simples e fundamentalmente no direito pressupõe um grande trabalho de curadoria de quem faz isso. Há um vídeo no YouTube que eu gosto muito, que é o vídeo da IBM, do Watson, que é a denominação que eles usam para a inteligência artificial da IBM, que ensinou a responder de maneira direta e em linguagem natural a experiência na Pinacoteca de São Paulo. Então, se você colocar lá IBM, Pinacoteca de São Paulo, você encontrará as respostas, a experiência de estar num museu, numa pinacoteca, em que você fica normalmente com aqueles radinhos no ouvido, né? E aí você ouve a obra 64, a 73, a 82, e ela é limitada, e você não pode interagir com a máquina. Então ali eles criaram uma experiência. Só que as respostas, quando não dá default, quando não dá erro, quando não dá não ter resposta, ela é ensinada por alguém. E nesse contexto, esse ensinar e deixar pronto o que será respondido pela máquina é uma atividade eminentemente humana. Então, quando se fala na aplicação do direito, nós temos aqui uma pretensão de poder colocar, ensinar a máquina como decidir. Falou-se durante muito tempo do inverno da inteligência artificial, que surge e depois vai poder se organizar a partir de uma perspectiva do potencial de dados e da capacidade de processamento das máquinas. Com isso, nós ampliamos nosso horizonte cognitivo e podemos falar da máquina em muito mais acessos. Todos nós temos um telefone celular que fica à nossa mão, e ele tem uma capacidade de processamento enorme, uma capacidade de processamento maior do que a nave que foi à Lua. E isso nos coloca com uma capacidade de processamento ao alcance das mãos. Mas isso no direito não é tão simples assim, porque nós não temos, e causa muita perplexidade para autores que vêm de outras áreas, quando nós falamos que no direito depende. O mesmo caso pode ter resultados diferentes
a partir dos argumentos que nós selecionamos antecipadamente, do modo como nós elencamos, do modo como é decidido e do modo da compreensão de realidade que existe em cada um desses aspectos. Mas também nós podemos deixar bem claro que existem possibilidades de soluções já dadas. Hoje em dia, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem decidido, em questões de repercussão geral, o estabelecimento de teses, de temas, que são decididos de maneira uniforme para todo o país. É justamente a partir desses temas, dessas questões já decididas e que seriam uma seleção dos casos aplicáveis ou não, ou seja, quando há conformação ou não há conformação, que você tem uma das aplicações da inteligência artificial no direito com alto índice de possibilidade. Porque a questão básica é, por exemplo, eu trabalho como juiz numa turma recursal, em que eu enfrento todas as semanas os casos de inscrição no Serasa SPC por contratos inexistentes. Então a discussão da inicial é, tem contrato ou não tem contrato? Se tem contrato, improcedente. Se tem contrato, procedente. Quanto é que é o dano moral? Essa é a discussão básica. Não tem um trabalho humano, não tem um trabalho de decisão, não tem um trabalho sofisticado. O que nós vamos precisar é comatar essas questões. Em matéria bancária, por exemplo, discussão sobre juros. No contrato, o STJ diz que a média de juros anual tem que ir no site do Banco Central. Ou seja, o trabalho do juiz é um trabalho muito mais burocrático do que um trabalho de fato de decisão. E é nesse trabalho de decisão que nós achamos que entendemos que é possível a substituição hoje já de boa parte da tarefa jurisdicional, que é uma tarefa jurisdicional sem atividade jurisdicional. É como se fosse a cerveja sem álcool, o café sem cafeína, porque nós proferimos uma decisão judicial a uma manifestação estatal, só que essa manifestação estatal está conformada a uma pré-orientação que é obrigatória. Eu teria que, para superá-la, usar dois mecanismos, ou o distinguished ou o overruling, a superação ou a distinção do caso. E isso continua valendo. Todavia, eu posso ensinar a máquina a verificar a pertinência dessas similaridades. E quando nós fizemos isso, eu não vou explicar aqui um pouco sobre o algoritmo, a gente falou aqui num livro a gente fala sobre o Orthovex, sobre o Glove, sobre o algoritmo utilizado recentemente do GT3, enfim, tem muita coisa técnica que vale a pena dar uma estudada. Do ponto de vista jurídico, nós também mostramos aqui um artigo em que o Alexandre Mendes, o Otacílio Isaías da Rosa e eu fizemos para ensinar a máquina a julgar casos de guarda de criança no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Então o que nós fizemos? Nós pegamos as minhas decisões, as decisões que eu proferi como juiz, na época titulada Vara da Infância, num caso simples. Um caso que é um pai, uma mãe, vai viajar, vai trabalhar fora da sua cidade, vai deixar o filho menor de idade sob a responsabilidade de um tutor, de uma madrinha, de um padrinho, de vó, de mãe, e alguém que o represente, pode fazer um pedido de guarda na Vara da Infância. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um peso em cada uma dessas situações, ensinamos a máquina a ler a petição inicial, que era simples. Esses casos, quando havia contestação, ela não dava resposta, então ela vê, tem contestação? Não. Se não tem contestação, qual é o passo subsequente? Verificar nos documentos, se tem certidão de nascimento, tem certidão de casamento, tem certidão de não antecedentes criminais, os documentos que nós exigimos, ensinamos a máquina a verificar, ler os documentos para constatar a pertinência. Então eles existem, então todos os documentos obrigatórios estão ali. Existe uma manifestação do serviço social, do setor psicológico, uma ou outra, esse parecer é favorável, vai ao final do parecer e lê, favorável, ou nada a opor, a gente tem que ensinar a máquina que se disser favorável, nada a opor, as condições materiais, a gente tem que ensinar várias opções para que ela verifique, sim, está tudo favorável. Depois, tem que ensinar, tem parecer do Ministério Público, é obrigatório, tem que ter. O Ministério Público é favorável, contrário, o Ministério Público, se for contrário, volta para o juiz, para ele decidir. Se o Ministério Público for favorável, você construiu uma série de indicadores que a máquina foi constatando a existência e no final a sentença com esses indicadores positivos e verificados é de deferimento.
Então nós ensinamos a máquina e fomos ensinando, porque inteligência artificial é uma coisa muito legal, porque existe uma série de misticismo em relação a isso, por muitos filmes, mas ela vai aprendendo, e nós fomos ensinando. Depois de 1.308 tentativas, a máquina respondeu positivamente com uma acurácia significativa. Então, olha só que interessante, nós tínhamos uma quantidade assustadora de processos que não demandam atividade judicional. O juiz realmente valida e expede um termo de guarda para aquela criança. Mas durante esse percurso, é um percurso praticamente de preenchimento de validações de documentos, sem que haja, de fato, uma atividade judicional. Mas isso tira da trilha dos demais processos e evita que eu, como juiz, investisse 15, 20 minutos em abrir um documento, verificar se os documentos estão ali, fazer a petição, ou então uma assessoria ou um estagiário poder conferir esses documentos. Eu convoco a máquina para que ela possa participar dessa deliberação. É claro que você pode me objetar, e se houver contestação? Se houver contestação, muda o padrão. Mas eu consigo evitar que venha para a fila de decisão boa parte dessas questões. Esse artigo está publicado na internet, se você colocar Alexandre Moraes, Isaías Otacílio da Rosa e Alexandre Moraes da Rosa, e que nós testando o MCDAC, que é uma metodologia, nós usamos um programa chamado MMacBet, e nós ensinamos a máquina com acurácia significativa em relação a isso. Então vejam que é possível utilizar a tecnologia para decidir questões repetitivas, como matéria bancária, matéria que não tem contestação, aquilo que antigamente nós chamávamos de praticamente jurisdição voluntária, que não é mais, mas que nós tínhamos uma ausência de contestação, mas uma participação do judiciário. E aí surgiu uma questão que é muito legal, que o Fábio Porto do Rio de Janeiro tem trabalhado, a Kate Saboia, o Braulio, que é juiz do CNJ, vinculadas à execução fiscal. Execução fiscal está prevista na Lei 6.830 de 1980. Esse procedimento que preenche, escutem bem, 39% das ações em tramitação no Poder Judiciário são decorrentes de execução fiscal, cujo trabalho inicial é receber a petição inicial de execução, verificar se a CDA, a certidão de dívida ativa, está ali, se o cálculo está apresentado, se os valores são corretos e, por via de consequência, emitir a citação com o valor dos honorários. Precisa de um juiz para fazer isso? Boa parte do país usa uma assessoria muito grande, e aí começou a ensinar a máquina a fazer isso, a citar, a verificar o padrão dos embargos eventualmente opostos, se tem penhora, se não tem penhora, fazer o Bacenjude, hoje denominado de um novo sistema do Banco Central. Se não conseguiu refazer o vasculhamento do Bacenjude, procurar no Renajude, todas as atividades que demandam um investimento humano significativo que podem ser feitos pela máquina, ou seja, em trabalhos repetitivos. Você retira da gestão do Poder Judiciário tarefas que podem, hoje em dia, ser realizadas pela máquina. Vejam que avanço. Então nós podemos aí, no mínimo, num trabalho mínimo, verificar que se nós tivéssemos êxito, talvez 30%, para tirar o 9% que seja contestação, que tenha casos relevantes para se decidir, possam girar a partir de máquinas supervisionadas por humanos, com entrada e saída humana, mas que evitam um trabalho repetitivo, fastidioso e sem, na imensa maioria dos casos, da atividade cognitiva. É um trabalho burocrático de verificação disso tudo. É claro que aí nós colocamos outros ingredientes. Os ingredientes vinculados à construção do algoritmo, à contabilidade, transparência, para evitar aquilo que foi denunciado no antigo Compass americano, em que nós tivemos um sistema de ranking de score e reincidência, em que a Northpoint, que era a empresa que fez esse aplicativo, dava um score, como nós temos um score de comércio, um score hoje vinculado à nossa habilidade de buscar crédito, do cometimento de uma reincidência em 2 anos. A ProPublica, que é uma ONG americana, ProPublica tudo junto, você pode pesquisar, .org, ela fez umas críticas muito fortes e verdadeiras
que na construção do algoritmo você tinha vieses racistas, vieses de exclusão social, ou seja, o algoritmo reproduzia na sua construção e por via de consequência no seu resultado os erros de abordagem humanos denunciados escancaradamente pela criminologia crítica. A criminologia crítica, rapidamente, aqui nós podemos pensar de Eugênio Zaffaroni, Alessandro Barata, Vera Regina Pereira Andrade, uma série de autores no mundo inteiro, vão demonstrar que por mais que a lei diga o que é crime, as agências de seleção, que se chama seleção secundária, estabelecem quem são os clientes do nosso sistema penal. Nem todo mundo que pratica uma sonegação fiscal é preso. Então existe uma seleção de quem seleciona quem será agarrado pelas teias da criminologia, do crime, das agências de controle criminal. E a ProPublica denunciou que nos questionários apresentados às pessoas que participavam disso, em geral pessoas presas, havia um viés subjacente, um viés racista, um viés excludente de gestão da pobreza. E isso foi verificado, isso é a Kate O'Neill, que é uma ativista de direitos humanos nessa área digital, um livro dela que é fantástico sobre armas matemáticas de destruição em massa, que está em inglês, que você consegue, em espanhol. Ela vai colocar a dificuldade que nós temos hoje de criar mecanismos em que nós possamos manter a democracia digital, dados os vieses, muitas vezes, dessas construções, que reproduzem o humano. O que eu quero sublinhar é que é muito difícil substituir um humano, como o Dierle Nunes mostrou, como o Fábio Pedron e outros autores, a Isabela Fonseca, enfim, muita gente está pesquisando isso, e seria mais interessante que nós pudéssemos modular os vieses no algoritmo. Então, existe toda uma discussão contemporânea sobre a construção de algoritmos. E aí que entra o papel preponderante dos players do direito. Advocacia, Ministério Público, agências de polícia, magistratura, para que nós possamos construir, auditar não só o algoritmo, como a forma de processamento disso. Afinal de contas, nós temos na gestão a possibilidade de utilização de tecnologias que são denominadas de white box e de black box. De white box você consegue construir todo o caminhar. E já no black box você não consegue fazer isso. Eu não vou falar muito sobre black box, mas vale a pena dizer, por exemplo, que seria impossível você pensar isso nos carros autônomos. O Alaor Leite e a Heloísa Stelite escreveram um livro, organizaram um livro no Brasil pela Marcial Pontes sobre veículos autônomos. E lá você não tem como estabelecer o tempo inteiro, porque há uma aprendizagem constante da máquina. E essa aprendizagem constante é fundamental para que ela possa decidir de maneira rápida e de maneira eficaz. De qualquer sorte, o que nós precisamos hoje é construir um padrão coletivo de construção democrática do que entra e o que sai nesses modelos. E nesses modelos nós precisamos tomar cuidado para o que nós chamamos de enviesamento. Aqui vale uma diferença que quando se fala de linguagem natural e de redes neurais, existe uma coisa chamada viés, que é quando chega no limite que starta o neurônio de cima, mas é um viés que a gente chama tecnicamente para isso, mas não dá para confundir com o viés humano. O que significa o viés humano? Eu vou me valer aqui da psicologia cognitiva para mostrar que vocês e nós humanos, nós construímos heurísticas, atalhos mentais. Nós construímos heurísticas e nós construímos alguns vieses humanos. E isso é trabalhado por vários autores, dentre eles nós temos o viés heurística da representatividade, heurísticas do excesso de confiança e assim por diante. Todas essas heurísticas podem significar, no âmbito da construção da máquina, em erros assustadores, em erros que podem criar desastres pessoais, sob um grande guarda-chuva, que é o de que o sistema disse. Quantas e quantas vezes vocês já foram a algum lugar e a pessoa diz assim, não dá, o sistema não deixa. Quando há uma apresentação de um resultado, como o antigo Compass falava, dava de 78% de que o sujeito vai reincidir, esse 78% esconde a terra, põe para debaixo da terra, só fica como se fosse
um iceberg, a parte de fora. E essa parte de fora diz que 78% de chance do sujeito reincidir. Logo, as decisões judiciais americanas eram muitas vezes tomadas a partir de uma grande opacidade dos critérios pelos quais se chegou a esse algoritmo, a esse resultado. E o que nós queremos fazer no Brasil é uma construção coletiva a partir disso. O CNJ teve um grupo de trabalho que estabeleceu coordenadas para o uso ético da inteligência artificial no direito, sob pena de nós perdermos a mão. Não significa que não será possível utilizar, não significa que não será no futuro, nós não temos noção dos caminhos que isso pode ter, mas hoje, fundamentalmente hoje, nós temos uma limitação do uso da tecnologia nessa seara, porque nós precisamos criar mecanismos de inteligência artificial fraca para a construção de problemas específicos. E nisso a máquina funciona e funciona muito bem. Feito esse corte, quero dizer que do ponto de vista da advocacia privada, eu conheço muitos escritórios que hoje em dia operam com robôs para receber intimação, robôs para produzir prova, para ler prova, para fazer buscas inteligentes, buscas ativas, controlar a distribuição de processo, perfil de julgador, tudo isso que faz com que alguns escritórios tenham uma capacidade, uma velocidade, para usar o termo, uma velocidade incompatível com a advocacia 4.0 ou a advocacia 3.0. Boa parte de nós usa o computador como uma máquina de escrever, com acesso à internet, com pesquisas em Google, Facebook, uma ou outra, mas nós não temos um modo, um uso com toda a potencialidade que a máquina nos dá. Isso gera um problema, que é o problema da competitividade digital. Boa parte da população brasileira sequer tem acesso judicial, acesso à justiça digital. Isso é muito grave, porque você gera, em tempos de pandemia, por exemplo, a necessidade das pessoas participarem de audiências, a necessidade das pessoas participarem de atos judiciais, e elas sequer têm internet para poder fazer isso, que é uma questão a ser enfrentada de maneira séria no futuro próximo. De qualquer sorte, quando se trata de players, as pessoas muitas vezes não se dão conta que o carro dela ficou defasado. Eu tinha um carro que eu gostava muito, um carro que ficou velho, mas que eu estava acostumado. Era um carro que estava lá, ele atendia as minhas opções, ele tinha os 2 airbags, ele tinha um rádio que botava CD ainda, e aquele rádio funcionava, eu tinha os meus CDs, eu não tinha ligação para botar o meu Spotify vinculado a ele, e eu estava feliz da vida, afinal de contas ele atendia as minhas funções, ele me levava do ponto A ao ponto B. E ele foi ficando velho. Só que como eu não me preocupava com os avanços tecnológicos, para mim, a minha realidade era aquela. O advogado, em geral, ele está tão focado no seu dia a dia, no seu modo artesanal, muitas vezes, de realizar atividades, de guardar documentos, que ele não se dá conta da importância desse salto digital. Ele não dá importância a esse giro que ele precisa dar. Porque como ele não tem noção do que existe, em não tendo noção do que existe, ele não sabe que é possível melhorar o seu desempenho. Por via de consequência, se o desconhecido é desconhecido por definição, o desconhecimento tecnológico tem duas implicações imediatas. O primeiro, que você não sabe que foi passado para trás numa competição tecnológica. O seu oponente pode usar muitos recursos que você não sabe. E o segundo é que você individualmente vai ficando para trás. E a sua capacidade de responder de maneira adequada ao seu cliente é uma atividade cada vez mais custosa. E sabe por que é custosa? Eu passei na magistratura em 98, nós não tínhamos nem internet direito. Então eu conseguia acompanhar os julgados. Hoje, por mais que você queira e fique 24 horas por dia acompanhando os julgados, você não consegue. Você precisa de apoio a isso. E de outro lado, você tem que preocupar-se com o seu oponente. Boa parte dos escritórios que eu conheço, que buscam trabalhar conosco da Univale,
eles têm uma capacidade de produção, de gestão, de desenho do conflito, de planejamento do conflito, que vocês não têm. E aí fica um Davi e um Golias lutando, porque o sujeito acompanha tudo, sabe as decisões do último momento, ele consegue acompanhar um perfil de necessidades do autor, ele estuda situações que aparentemente não são relevantes ao processo penal, por exemplo, saber quanto é que é o score do autor. Mas por que você vai me dizer isso? Por que eu quero saber o score do autor? Porque isso é importante na hora de fazer um acordo. Se eu sei que se o autor está negativo no banco, eu tenho possibilidade de fazer um acordo com melhor performance, mesmo oferecendo menos. Eu tenho que estudar o tamanho do escritório do advogado, como é que é o regime de trabalho dos seus associados, enfim, todos esses detalhes que aparentemente são irrelevantes criam um grafo, criam uma possibilidade de um desenho, de um draw do jogo, uma plataforma de compreensão do processo que nós não estamos acostumados. E quem tem acesso a isso tem muito mais. Bernardo de Azevedo é um professor do Rio Grande do Sul, com o qual eu estou inaugurando agora, em setembro de 2020, um podcast chamado Legal Driver. Nós estamos ali e vamos testar, mostrar para a comunidade quais os programas que são interessantes ou não são interessantes. Existe uma opacidade muito grande, assim, eu quero contratar um sistema de gestão para o meu escritório. Aí eu já coloquei um lá atrás e eu sou tão viciado, tão acostumado nele que eu não consigo abrir-me para outras oportunidades. Então, existe um outro. Tem interoperabilidade, posso migrar os dados, quais os ganhos, quais os prós, quais os contras. E isso você ou tem um nerd no seu escritório, uma pessoa que vai poder dar essa informação, ou você fica à mercê daquele vendedor que, claro, vai sempre dourar a pílula. A nossa ideia é poder apresentar os produtos no mercado, com qual o escopo do produto, quais as funcionalidades, quais os prós, quais os contras, observações sobre eles e um parecer final sobre a nossa sugestão tocante à utilização ou não disso. No ambiente de investigação defensiva na parte criminal, no ambiente de ampliação de perícias, de cooperação no processo civil, me parece que o advogado que não tem essas habilidades tecnológicas, ele tende a ficar para trás. E é justamente sobre isso que nós queremos trabalhar num podcast que também tem um Instagram chamado Legal Driver. Feito isso, pessoal, eu queria agradecer muito a Riciane e a Jaqueline por ter me convidado, dizer que vocês não se preocupem, que nós não teremos em curto prazo um robô sentado na cadeira de juiz, e o Daniel Boni e eu procuramos escrever nesse livro, Ensinando o Robô a Julgar, pela editora EMAIS, nós procuramos trabalhar o quê? Nós procuramos trabalhar o que é um algoritmo, o que é machine learning, o que é deep learning, o que é rede neural, como você pode, como é que se constrói as dimensões de um algoritmo aplicado ao jurídico, quais as preocupações que se deve ter, as preocupações éticas, e sublinhamos aquilo que nos parece fundamental. Existem dois modos de abordagem, de cima para baixo, up-down, que é esse de temas, que eu falei em bancária, execução fiscal, que nós conseguimos ter padrões de conformidade para baixo, e aquilo que é o grande salto, que é o de baixo para cima, construir caso a caso, que aliás é a tese de doutorado do Alexandre Mendes pela PUC do Paraná, que é a construção caso a caso para construir, por via de consequência, integridade e coerência das decisões judiciais. A tese do Alexandre Mendes procura estabelecer como nós podemos criar isso de cima para baixo, começando pelos ministros do STF e do STJ, que aliás tem criado mecanismos de verificação dos recursos extraordinário e especial pelo Victor e pelo Sócrates, além de uma infinidade de outros projetos que estão espalhados pelo Brasil afora, de laboratórios de tecnologia, como o Vetorazzi, por exemplo, coordena na AMB Lab. Além disso, o movimento de tecnologia hoje é um movimento exponencial, como o Ademir Piccoli tem o site Judiciário Exponencial, em que você pode verificar as iniciativas hoje de trabalho. O meu grande salto, a minha modificação na compreensão se deu que em um futuro muito próximo nós teremos acoplados à nossa realidade tecnologia forte. E essa tecnologia, não inteligência artificial forte, mas as nossas atividades serão
facilitadas pelo uso de tecnologia, e se você não tiver esse salto, não chegar numa perspectiva de um advogado inteligente, de super attorney, de alguém que realmente trabalha com tecnologia, você pode não entender de onde vem o tiro tecnológico, e quando você percebe, está largando uma corrida em que o seu oponente anda com uma Ferrari, enquanto você anda com um Uno 1000. E, aliás, isso já acontece hoje, e quem está de Ferrari não conta que está usando uma Ferrari, porque ele tem uma vantagem competitiva que boa parte dos advogados não se deu conta ainda. Então, nosso trabalho hoje é um trabalho de confirmar junto às instituições a necessidade de uma colaboração para a construção de um ambiente tecnológico adequado. Quem tiver maiores interesses, a gente tem o Spin Law Lab, tem a Univale, tem mestrandos, tem doutorandos, tem muito trabalho nessa área, mas o mais importante para todos nós é a necessidade de continuar investigando a advocacia 5.0, o Ministério Público 5.0, a magistratura 5.0, porque quem quiser sobreviver nesse mercado ou dá o passo digital ou será ultrapassado levando voltas. E aí tem um problema que não é só um problema de gostar ou não gostar, é um problema vinculado à capacidade de sobrevivência no mercado em que você é obsoleto. Nesse sentido, o convite é para estudar de maneira séria, de maneira articulada, as possibilidades tecnológicas. O Alvin Toffler tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. E eu acrescentei, se você não tem uma estratégia tecnológica, você faz parte da estratégia tecnológica de alguém que muitas vezes pode se valer da sua incapacidade para ter um ganho que você poderia vencer se tivesse as mesmas armas. Então fica o nosso convite, parabéns aqui pelo evento, e estou à disposição de vocês. Meu Instagram é Alexandre Moraes da Rosa, Moraes com I, @Alexandre Moraes da Rosa, você me encontra nas redes sociais. Um grande abraço e obrigado por terem assistido a fala.